Retornemos uma vez mais aos pensamentos oníricos latentes. Seu elemento mais poderoso é o impulso instintual reprimido, que neles criou uma expressão para si mesmo com base na presença de estímulos casuais e pela transferência para os resíduos diurnos, embora uma expressão atenuada e disfarçada. Como todo impulso instintual, também ele pressiona no sentido da satisfação pela ação, mas o seu caminho, a motilidade, está bloqueado pelas regulações fisiológicas que o estado de sono implica. É compelido a tomar o caminho de retorno em direção à percepção e a contentar-se com uma satisfação alucinada. Os pensamentos oníricos latentes se transformam, pois, em um agrupamento de imagens sensoriais e de cenas visuais. O que nos parece tão novo e tão estranho é o modo como lhes ocorre fazer esse percurso. Todos os instrumentos linguísticos pelos quais expressamos as relações mais sutis dos pensamentos travessão as conjunções e as preposições, as alterações devidas à declinação e à conjugação são eliminados porque não há meio de representá-los, assim como uma linguagem primitiva sem nenhuma gramática expressa-se apenas a matéria-prima do pensamento, e os termos abstratos são substituídos pelos termos concretos que estão na sua base. Depois disso, o que resta certamente pode parecer desconexo. O abundante emprego de símbolos que se tornaram estranhos ao pensar consciente para representar determinados objetos e processos está em harmonia semelhante com a regressão arcaica do aparelho mental e com as exigências da censura. Outras modificações feitas nos elementos dos pensamentos oníricos, contudo, vão muito além disto. Aqueles elementos que podem permitir que qualquer ponto de contato seja detectado entre eles são condensados em novas unidades. No processo de transformar os pensamentos em imagens, dá-se inequívoca preferência àqueles que permitem esse agrupamento. Essa condensação é como se atuasse uma força que sujeitasse o material à compressão e concentração. Em consequência da condensação, um elemento do sonho manifesto pode corresponder a numerosos elementos dos pensamentos oníricos latentes, mas também inversamente, um elemento dos pensamentos oníricos pode estar representado por diversas imagens no sonho. Ainda mais notável é
O outro processo, travessão, deslocamento ou mudança do acento, travessão, que no pensar consciente encontramos somente como raciocínio falho ou como meio de construir uma anedota. As diversas ideias contidas nos pensamentos oníricos, na realidade, não possuem todas igual valor. São caracterizadas com cotas de afeto de magnitude variável e, por conseguinte, julgadas importantes e merecedoras de interesse em maior ou menor grau. Na elaboração onírica, essas ideias estão separadas dos afetos a elas vinculados. Os afetos são tratados independentemente, podem ser deslocados para alguma coisa diversa, podem ser mantidos, podem sofrer modificações ou podem absolutamente não aparecer no sonho. A importância das ideias que foram despojadas de seu afeto retorna no sonho como intensidade sensorial das imagens oníricas, mas observamos que esse acento passou de elementos importantes para elementos indiferentes. Assim, algo que desempenhou apenas um papel secundário nos pensamentos oníricos parece ter sido empurrado para o primeiro plano no sonho, como sendo a coisa principal, ao passo que, pelo contrário, o que era a essência dos pensamentos oníricos só encontra passagem e representação indistinta no sonho. Nenhuma outra parte da elaboração onírica é tão responsável por tornar o sonho estranho e incompreensível para o sonhador. O deslocamento é o meio principal usado na distorção onírica, a qual os pensamentos oníricos devem submeter-se sob a influência da censura. Após haverem essas influências sido aplicadas sobre os pensamentos oníricos, o sonho está quase completo. Um fator adicional um tanto variável também entra em jogo, o fator conhecido como elaboração secundária. Depois de o sonho ter sido apresentado perante a consciência como objeto da percepção, neste ponto, tratamo-lo como, em geral, estamos acostumados a tratar os conteúdos de nossa percepção. Preenchemos as lacunas e introduzimos conexões e, ao fazê-lo, frequentemente somos culpados de grandes equívocos. Essa atividade, que poderia ser descrita como uma atividade racionalizadora e que pelo menos provê o sonho de uma aparência externa homogênea que não pode corresponder ao seu conteúdo verdadeiro, também pode, contudo, estar omitida ou apenas estar expressa em grau muito modesto, caso em que o sonho exibirá ostensivamente todas as suas fendas e rachaduras. Também não se deve esquecer, por outro lado, que a elaboração onírica nem sempre opera com igual energia. Muitas vezes
limita-se apenas a determinadas partes dos pensamentos oníricos e a outras permite que apareçam inalteradas no sonho. Em tais casos, tem-se a impressão de o sonho ter efetuado as mais delicadas e complexas operações intelectuais, de haver meditado, feito xistes, chegado a decisões e resolvido problemas, enquanto tudo isso é produto de nossa atividade mental normal. Pode ter sido executado igualmente durante o dia anterior ao sonho, assim como durante a noite. Não tem nenhuma relação com a elaboração onírica e não esclarece nada de característico dos sonhos. E não é demais insistir mais uma vez no contraste existente dentro dos próprios pensamentos oníricos entre o impulso instintual inconsciente e os resíduos diurnos, enquanto estes mostram toda a multiplicidade de nossos atos mentais, aquele que se torna propriamente a força motriz da formação do sonho encontra sua saída invariavelmente na realização de um desejo. Eu poderia ter-lhes dito todas essas coisas há 15 anos atrás. E na verdade creio ter dito de fato naquela época. Agora permitam-me reunir essas mudanças e descobertas novas, tal como podem ter sido feitas durante o intervalo. Já expressei meu temor de que os senhores achem que isto representa muito pouco e deixem de compreender porque os obriguei a ouvir a mesma coisa 2 vezes. No entanto, nesse período se passaram 15 anos e espero ser este o meu mais fácil meio de restabelecer contato com os senhores. Ademais, estas são coisas tão fundamentais, de tão decisiva importância para compreender a psicanálise, que se pode sentir-se satisfeito ao ouvi-las uma segunda vez. E vale a pena saber que permaneceram exatamente as mesmas por 15 anos. Na bibliografia desse período, os senhores naturalmente encontrarão uma grande quantidade de material que confirma os dados anteriores e que aduz novos detalhes, e disto pretendo dar-lhes algumas amostras. Aliás, também poderei dizer-lhes algumas coisas que, de fato, já eram conhecidas anteriormente. O que está em questão é principalmente o simbolismo nos sonhos e os outros métodos de representação dos mesmos. Agora ouçam isto. Faz só bem pouco tempo, a Faculdade de Medicina de uma universidade americana recusou-se a permitir à psicanálise o status de ciência, com base no fato de que ela não comporta nenhuma prova experimental. Poderiam ter levantado a mesma objeção com relação à astronomia
na realidade, a experimentação com corpos celestes é particularmente difícil. Aí tem-se de buscar apoio na observação. Não obstante, alguns investigadores vienenses efetivamente deram um passo inicial com a confirmação experimental de nosso simbolismo onírico. Já em 1912, um certo Dr. Schroeter verificou que, se forem dadas instruções para sonhar sobre temas sexuais a pessoas profundamente hipnotizadas, então, no sonho que assim é provocado, o material sexual emerge, sendo seu lugar ocupado por símbolos que nos são familiares. Por exemplo, foi dito a uma mulher que sonhasse com relação sexual com uma amiga em seu sonho. Aparecia com um saco de viagem, no qual estava colado o letreiro, abre aspas, só para senhoras, fecha aspas. Experimentos ainda mais impressionantes foram efetuados por Bethlen e Hartmann em 1924. Eles trabalharam com pacientes que sofriam daquilo que se conhece como psicose confusional de Korsakoff. A esses pacientes contaram histórias do tipo evidentemente sexual e observaram as distorções que apareciam quando os pacientes eram instruídos a reproduzir o que lhes havia sido contado. Também aí surgiram os símbolos de órgãos sexual e de relação sexual que conhecemos, entre eles o símbolo da escada, o qual, conforme acertadamente observam os escritores, jamais poderia ter sido alcançado por um desejo consciente de deformar. Em uma série de experimentos muito interessantes, Herbert Silberherr, 1909 e 1912, mostrou que se pode, por assim dizer, pegar em flagrante a elaboração onírica no ato de transformar pensamentos abstratos em imagens visuais. Se ele tentava forçar a si mesmo a executar trabalho intelectual enquanto estava em estado de fadiga e sonolência, o pensamento muitas vezes desaparecia e era substituído por uma visão, que obviamente era um substituto do pensamento. Aqui está um exemplo simples. Abre aspas, eu pensei, disse Silberherr, em ter que revisar uma passagem imperfeita em um ensaio. Fecha aspas. A visão, abre aspas, vi-me aplanando um pedaço de madeira. Fecha aspas. Durante essas experiências, muitas vezes sucedeu que o conteúdo da visão não era o pensamento de que então se tratava, mas o próprio estado subjetivo do experimentador, enquanto este fazia o esforço, travessão, o estado em lugar do objeto. Isto é descrito por Silberherr como um
fenômeno funcional. Um exemplo: mostrar-lhe-á prontamente o que se quer dizer com isso. O autor estava esforçando-se por comparar as opiniões de dois filósofos acerca de determinada questão. Em sua condição sonolenta, porém, uma dessas opiniões passou a escapar dele e finalmente ele teve uma visão de que estava pedindo informações a uma secretária descortês que estava inclinada sobre sua escrivaninha e que começou a não lhe dar atenção. Então ela lançou-lhe um olhar desagradável e inamistoso. As condições sob as quais os experimentos foram feitos provavelmente explicam por si mesmas porque a visão que foi induzida representava com tanta frequência um evento de auto-observação. Ainda não terminamos esse assunto dos símbolos. Existem alguns que acreditamos ter identificado, os quais, não obstante, nos preocuparam porque não pudemos explicar como esse determinado símbolo veio a ter essa determinada significação. Em tais casos, confirmações de outras fontes, travessão, da filologia, do folclore, da mitologia ou do ritual, tinham de ser especialmente bem-vindas. Um exemplo desse tipo é o símbolo de um sobretudo ou capote, em alemão Mantel. Temos afirmado que num sonho de uma mulher isto significa um homem. Suponho que os senhores ficarão impressionados ao ouvir que Theodor Reik, 1920, nos dá esta informação, abre aspas, durante as extremamente antigas cerimônias nupciais dos beduínos, o noivo cobre a noiva com um capote especial conhecido como aba e diz as seguintes palavras rituais, abre aspas, de hoje em diante ninguém te cobrirá exceto eu, fecha aspas, citado de Robert Eisler, 1910. Também encontramos diversos símbolos novos a respeito de pelo menos dois deles eu lhes falarei. Segundo Abraham, 1922, uma aranha em sonhos é um símbolo da mãe, mas da mãe fálica, a qual tememos. Assim, o medo de aranhas expressa temor do incesto materno e horror aos genitais femininos. Os senhores sabem, talvez, que a criação mitológica, a cabeça da medusa, pode ser atribuída ao mesmo motife do medo de castração. O outro símbolo sobre o qual quero falar-lhes é o da ponte, que foi explicado por Ferenczi, 1921 e 1922. Primeiro, ela significa o órgão masculino que une os pais no coito, mas depois desenvolve outras significações que derivam desta primeira,
na medida em que é absolutamente graças a esse órgão que somos capazes de vir ao mundo para fora do líquido amniótico, uma ponte se torna a travessia desde o outro mundo. Abre parênteses, o estado de não nascido, útero, fecha parênteses, até este mundo, a vida, e como os homens também descrevem a morte como um retorno ao útero, abre parênteses, a água, fecha parênteses. Uma ponte também adquire o significado de algo que leva à morte e, finalmente, em mais uma mudança de seu sentido original, significa transições ou modificações de condição genericamente. Está de acordo com isto o fato de que uma mulher que ainda não sobrepujou seu desejo de ser homem tenha frequentes sonhos com pontes que são muito curtas para alcançar a outra margem. No conteúdo manifesto dos sonhos, com muita frequência encontramos quadros e situações que lembram temas familiares em contos de fadas, lendas e mitos. A interpretação de tais temas, portanto, elucida os interesses originais que criaram esses temas, embora, ao mesmo tempo, não devamos esquecer, naturalmente, a alteração de significado pela qual esse material foi atingido no decorrer do tempo. Nosso trabalho de interpretação traz à luz, por assim dizer, a matéria-prima que deve, no mais das vezes, ser descrita como sexual no mais amplo sentido, mas que encontrou as mais variadas aplicações em adaptações posteriores. Derivações desse tipo são capazes de fazer desempenhar sobre nós a fúria de todos os eruditos investigadores não analíticos, como se nós estivéssemos procurando negar ou menosprezar tudo o que foi posteriormente erigido em sua base original. Não obstante, tais descobertas são instrutivas e interessantes. O mesmo fato procede quando se situa a origem de determinados temas nas artes plásticas, como, por exemplo, quando M.J. Eisler, 1919, seguindo indicações de sonhos de seus pacientes, deu uma interpretação analítica do jovem brincando com um menininho representado no Hermes de Praxiteles, e por fim não posso resistir à vontade de assinalar quão frequentemente a interpretação dos sonhos elucida de modo especial temas mitológicos. Assim, por exemplo, a lenda do labirinto pode ser reconhecida como uma representação do nascimento anal. As vias sinuosas são os intestinos e o fio de Ariadne é o cordão umbilical.
Os métodos de representação empregados pela elaboração onírica travessão. Material fascinante, dificilmente capaz de ser exaurido travessão, tem se tornado, através de estudo mais atento, cada vez mais familiares para nós. Dar-lhes-ei alguns exemplos deles. Assim, por exemplo, os sonhos representam uma relação de frequência por meio da multiplicação de coisas semelhantes. Eis aqui um notável sonho de uma jovem. Sonhou que chegava a um grande saguão e encontrava nele alguém sentado numa cadeira. Isto se repetia 6 ou 8 vezes ou mais, porém, em cada uma das vezes era seu pai. Compreende-se isto facilmente quando descobrimos, partindo de detalhes acessórios da interpretação, que tal sala significava o útero. O sonho então se torna equivalente à fantasia habitualmente encontrada em meninas de se haverem encontrado com o pai já durante sua vida intrauterina, quando ele visitava o útero enquanto sua mãe estava grávida. Os senhores não devem confundir-se pelo fato de algo estar invertido no sonho travessão, que o entrar de seu pai é deslocado para ela. Aliás, isto também tem um significado especial, todo próprio. A multiplicação da figura do pai só pode expressar o fato de que o evento em questão ocorria repetidas vezes. Afinal, deve-se admitir que o sonho não se está excedendo muito ao expressar a frequência através da multiplicidade. Foi necessário apenas remontar à significação original da primeira palavra. Hoje ela significa para nós uma repetição do tempo, contudo, deriva de uma acumulação no espaço. De modo geral, com efeito, onde é possível, a elaboração onírica muda as relações temporais em espaciais e assim as representa. Em um sonho, por exemplo, pode-se ver uma cena entre duas pessoas que parecem muito pequenas e a grande distância, como se estivessem sendo olhadas pelo lado errado de um binóculo de ópera. Aqui, tanto a pequenez como o distanciamento no espaço têm o mesmo significado. O que significa é o distanciamento no tempo, e devemos entender que a cena é de um passado remoto. E também os senhores podem recordar que em minhas conferências anteriores já lhes disse, abre parênteses, ilustrei o fato com exemplos, fecha parênteses, que aprendemos a fazer uso em nossas interpretações até mesmo dos aspectos puramente formais do sonho manifesto travessão, isto é, transformá-los em material oriundo dos pensamentos oníricos latentes. Conforme os senhores já sabem, todos os sonhos que se passam numa noite só pertencem a um mesmo contexto.
Não é, contudo, um fato destituído de importância se esses sonhos parecem ao sonhador um todo contínuo, ou se ele os divide em diversas partes e em quantas partes. O número de tais partes com frequência corresponde a igual número de pontos focais separados na formação estrutural dos pensamentos oníricos latentes, ou de tendências conflitantes na vida mental da pessoa que teve o sonho, cada um dos quais encontra uma expressão dominante, embora nunca exclusiva, em uma determinada parte do sonho. Um sonho introdutório breve e um sonho principal mais longo que aquele se segue frequentemente estão na relação de prótase e de apódose, abre colchetes, cláusulas condicional e consequencial, fecha colchetes, da qual um exemplo claro será encontrado nas anteriores conferências. Um sonho que é descrito pelo sonhador como um tanto interpolado realmente corresponderá a uma cláusula dependente nos pensamentos oníricos. Franz Alexander, 1925, mostrou em um estudo sobre pares de sonhos que não raro acontece dois sonhos de uma mesma noite compartilharem do cumprimento da tarefa do sonho, produzindo uma realização de desejos em dois estádios se eles são tomados conjuntamente, embora cada sonho separadamente não atinja esse resultado. Suponha-se, por exemplo, que o desejo contido no sonho tenha como seu conteúdo alguma ação ilícita com relação a determinada pessoa. Então, no primeiro sonho, a pessoa aparecerá sem disfarce, mas a ação será apenas timidamente insinuada. O segundo sonho comportar-se-á de modo diferente. A ação será nomeada sem disfarce, mas a pessoa será tornada irreconhecível ou será substituída por alguém indiferente. Isto os senhores haverão de recordar, dá uma impressão de efetiva astúcia. Outra relação semelhante entre dois membros de um par de sonhos se encontra onde um representa uma punição e o outro representa a realização de desejos condenáveis. Equivale ao seguinte: se aceita o castigo por isto, pode-se continuar a se permitir a coisa proibida. Não posso deter os senhores por mais tempo nessas descobertas de menor importância ou nas discussões relativas ao emprego da interpretação de sonhos no trabalho da análise. Sinto que seguramente os senhores estão impacientes por ouvir quais mudanças foram feitas em nossos pontos de vista fundamentais relativos à natureza e significação dos sonhos.
já os avisei de que, precisamente nisto, há pouco a relatar-lhes o ponto mais controvertido em toda a teoria foi, sem dúvida, a afirmação de que todos os sonhos são realizações de desejos. A objeção inevitável e sempre recorrente, levantada pelos leigos de que, não obstante, há tantos sonhos de ansiedade, foi, penso que posso dizê-lo, completamente eliminada em minhas conferências anteriores com a divisão em sonhos de realização de desejos, sonhos de ansiedade e sonhos de punição. Mantivemos intacta nossa teoria. Também os sonhos de punição constituem realizações de desejo, embora não de desejos dos impulsos instintuais, mas de desejos da instância crítica, censora e punidora da mente. Se temos diante de nós um sonho de punição puro, uma operação mental fácil nos possibilitará restaurar o sonho de realização de desejos, ao qual o sonho de punição é a resposta correta, e que, devido a esse repúdio, foi substituído como sonho manifesto. Como sabem, senhoras e senhores, o estudo dos sonhos foi o que por primeiro nos auxiliou a compreender as neuroses, e os senhores julgarão natural que nosso conhecimento das neuroses posteriormente conseguiu influenciar nossa visão dos sonhos. Conforme os senhores haverão de ouvir, fomos obrigados a postular a existência na mente de uma especial instância crítica e proibidora, a qual denominamos de superego, embora reconhecendo que a censura dos sonhos é também uma função dessa instância, fomos levados a examinar com maior cuidado a parte desempenhada pelo superego na construção dos sonhos. Contra a teoria da realização de desejos dos sonhos surgiram apenas duas dificuldades sérias. Uma discussão a respeito destas afastar-nos-ia muito do caminho que seguimos e, na verdade, ainda não nos proporcionou qualquer conclusão inteiramente satisfatória. A primeira dessas dificuldades apresenta-se no fato de que as pessoas que experimentaram um choque, um trauma psíquico grave, tal como acontecia com tanta frequência durante a guerra e tal como propicia a base para a histeria traumática, são regularmente reconduzidas em seus sonhos à situação traumática. De acordo com nossas hipóteses referentes à função dos sonhos, isto não deveria ocorrer. Que impulso decorrente de desejos poderia satisfazer-se retornando dessa maneira a essa experiência traumática tão desagradável? É difícil imaginar. Encontramos a segunda dificuldade quase diariamente no curso de nosso trabalho analítico, e não implica
objeção tão importante quanto a outra, uma das atribuições da psicanálise, como sabem, é erguer o véu da amnésia que oculta os anos iniciais da infância e trazer à memória consciente as manifestações do início da vida sexual infantil que está contida neles. Ora, essas experiências sexuais iniciais de uma criança estão vinculadas a penosas vivências de ansiedade, proibição, desapontamento e punição. Podemos entender que tenham sido reprimidas, mas sendo assim não podemos compreender como têm elas acesso tão livre à vida onírica, como oferecem o padrão para tantas fantasias oníricas e como sonhos se enchem de reproduções dessas cenas da infância e de alusões às mesmas. Deve-se admitir que seu caráter desagradável e o propósito realizador de desejos da elaboração onírica parecem estar longe de serem mutuamente compatíveis. Pode ser, contudo, que nesse caso estejamos exagerando a dificuldade. Afinal, essas mesmas experiências infantis têm ligadas a elas todos os desejos instintuais não satisfeitos, duradouros, os quais, através da vida, proporcionam a energia para a construção dos sonhos e aqui podemos sem dúvida acreditar a possibilidade de, em sua poderosa irrupção, forçar a vinda à superfície junto com o restante do material de eventos penosos e, por outro lado, a maneira e a forma em que esse material é reproduzido mostra inequivocamente os esforços da elaboração onírica dirigidos a negar o desprazer por meio da deformação e a transformar a decepção em concessão. Nas neuroses traumáticas, as coisas são diferentes. No caso destas, os sonhos regularmente terminam em geração de ansiedade. Não teríamos receio de admitir, penso eu, que aqui a função do sonho falhou. Não invocarei o ditado segundo o qual a exceção comprova a regra. Sua sabedoria me parece ser a mais questionável, mas, sem dúvida, a exceção não subverte a regra. Se no interesse de estudá-la isolamos determinada função psíquica como sonhar, do mecanismo psíquico como um todo, possibilitamos a descoberta das leis que lhes são peculiares. Quando, porém, a inserimos novamente no contexto geral, devemos estar preparados para descobrir que esses achados são obscurecidos e prejudicados por colidirem com outras forças. Dizemos que um sonho é a realização de um desejo, mas se os senhores querem levar em conta essas últimas objeções, os senhores podem dizer, ainda assim, que um sonho é uma tentativa de realização de um desejo
ninguém que possa devidamente constatar a dinâmica da mente haverá de supor que os senhores tenham dito algo diferente disto. Em determinadas circunstâncias, um sonho só é capaz de levar a efeito a sua intenção de modo muito incompleto, ou então tem de abandoná-la por inteiro. A fixação inconsciente a um trauma parece estar, acima de tudo, entre esses obstáculos. A função de sonhar. Enquanto a pessoa que dorme é obrigada a sonhar, porque o relaxamento da pressão à noite permite que se torne ativa a pressão ascendente da fixação traumática, há um fracasso no funcionamento da sua elaboração onírica, que gostaria de transformar os traços de memória do evento traumático em realização de um desejo. Nessas circunstâncias, acontecerá que a pessoa não pode dormir, que ela desiste de dormir por medo de que falhe a função do sonhar. As neuroses traumáticas oferecem-nos aqui um caso extremo, mas devemos admitir que as experiências da infância também são de natureza traumática, e não há por que nos surpreendermos se interferências relativamente banais na função dos sonhos podem surgir também sob outras condições.